O Bruno Mascarenhas fez uma reportagem com o IBDN justamente que explica o que é crédito de carbono e como é a atuação para se calcular isso, né, para verificar o crédito de carbono. O IBDN surgiu como uma ONG focada na educação ambiental, passou a ser também uma certificadora, mas a gente vai entender tudo na reportagem do Bruno Mascarenhas. Vamos ver. O Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, o IBDN, começou suas atividades em 1991. Hoje o Instituto é uma certificadora ambiental e também é um braço de ONG. A gente presta serviços para empresas, desenvolvendo certificações de ESG, sustentabilidade, ODS, neutralização de carbono, entre outras, né? E também mantém os nossos projetos sociais de educação ambiental em escolas, com cartilhas, com palestras. O trabalho do IBDN é uma corrida contra o tempo. A cada instante emitimos mais gases de efeito estufa. Para as empresas é muito difícil produzir sem impactar o meio ambiente. Aqui no Instituto, nós fazemos um levantamento de como é que está o momento atual da empresa. Então, a gente utiliza um índice chamado Índice Básico de Sustentabilidade, que pontua aonde a empresa causa mais impacto ou onde ela não está causando impacto. A gente faz um levantamento e gera uma pontuação. Se a empresa atingir uma pontuação mínima, ela é passível de ser certificada. Depois que ela é certificada, que entra o trabalho todo do Instituto. Então, nosso diferencial não é só uma certificação. A gente trabalha com consultorias, material de educação, desenvolvimento de novas estratégias. Então, as empresas certificadas hoje, que elas já atendem requisitos mínimos para serem um pouco mais sustentáveis, elas vão receber todo esse respaldo técnico do IBDN para desenvolver cada vez mais e melhorar cada vez mais a sua sustentabilidade interna. A sustentabilidade ela segue um tripé. Ela tem que ser economicamente viável, ela tem que ser ecologicamente correta e ela tem que ser acessível. Então a gente usa esses parâmetros para poder implementar a sustentabilidade nas empresas cada vez mais. Para certificar uma empresa com o selo verde e o selo de neutralização de carbono, é preciso levar em consideração uma série de fatores. Como é que está o consumo de energia da empresa, as estratégias que ela pode adotar ou já adotou para reduzir esse consumo de recursos naturais como água, por exemplo, se ela está fazendo um balanço ali para poder não ter nenhum problema hídrico, ou se não está gastando muita água por besteira, coisas do gênero. Como é que está sendo a produção de resíduos, se ela destina corretamente o resíduo que ela gera, sabe? E a gente pode estar falando tanto de multi-empresas como indústrias, ou até mesmo de escritórios, sabe? O escritório, se ele adotou, por exemplo, uma estratégia de reciclagem, separar o lixo, sabe? Tem sensor de energia elétrica para não deixar as luzes sempre acesas. Então alguém não está dentro da sala, a luz apaga sozinha. Tudo isso a gente vai levando em consideração. Também é levado em consideração os pilares de ESG, tá? Que é Environmental, Social and Governmental, que é uma sigla internacional que leva em consideração a parte social da empresa, o que ela está fazendo com seus colaboradores e também na comunidade de entorno, escolas, comércios, o que ela faz na sua parte de governança, como é que ela lida com a transparência corporativa, com os cargos e tudo mais, e também com a parte de meio ambiente, que é onde o IBDN está entrando forte junto com as empresas. Para a neutralização de carbono é diferente. O que se leva em consideração para neutralizar carbono, né? O combustível fóssil que a empresa está queimando, então o combustível que ela utiliza na sua frota de carros, a quantidade de energia elétrica que ela está utilizando de fato, né, quanto ela está consumindo e como a gente pode estar diminuindo, a quantidade de água que ela realmente está utilizando nas suas produções, então para fabricar um produto ou até mesmo no escritório com os colaboradores. Os terceiros, né? O que são os terceiros? Os colaboradores que se deslocam até a empresa, as viagens de avião que são feitas, né? Produção de resíduo que é destinado para aterro ou não. Então isso tudo é levado em consideração para certificações ambientais. Investir em certificações é uma questão de sobrevivência para as empresas. Muitos consumidores estão buscando empresas que causam menos impacto e muitas empresas estão buscando se relacionar com outras empresas que também não causam impacto. Então a neutralização de carbono é um assunto muito aquecido no momento por causa disso, porque ela realmente mitiga os impactos que a empresa causa, ela diminui, ela zera o impacto das empresas, dependendo da forma que for feita, né? Isso gera um posicionamento de mercado muito grande. A certificação de carbono ela foi criada justamente para que as empresas tivessem uma ferramenta para comprovar o trabalho que elas estavam fazendo, né? É uma ferramenta na realidade, né? Então, você hoje tem a neutralização de carbono, você tem o sequestro. No sequestro de carbono é um trabalho que você tem desenvolvido numa floresta, onde a partir do momento que ela está sequestrando o carbono, ela está crescendo, porque o carbono está sendo fixado no tronco das próprias árvores, né?
e você tem a neutralização, que é a estratégia que você usa para mitigar a ação daquela empresa. O problema é que, por mais que se queira, é praticamente impossível produzir sem gerar CO2. Daí foi inventado o mercado de créditos de carbono. Cada tonelada de carbono que uma empresa consegue sequestrar ou evita emitir na atmosfera é um crédito de carbono. E esse crédito vale dinheiro na bolsa de carbono. Você pode mitigar a sua ação comprando créditos de carbono de um outro país ou de quem tenha créditos para vender. Uma área como essa aqui, que não tem uma árvore, por exemplo, e você vai lá e faz um reflorestamento. No crescimento da árvore, ela gera crédito de carbono. Enquanto o aquecimento global avança, o IBDN faz a sua parte no que se refere a sequestro de carbono. Desde 2008, o Instituto trabalha no Parque Ecológico do Tietê, administrando o viveiro de mudas e reflorestando o parque. Quando nós chegamos, era uma área vazia, uns campos abertos, vamos dizer assim, trazendo por exemplo, e hoje esses campos estão fechados, essas áreas estão reflorestadas. Carmen Souza é técnica viveirista, apaixonada pelo trabalho e cuida das mudas desde o início do projeto. Você estuda biologia, você vai se especializar em quê? Em árvore. Em árvore, com certeza.